É possível curar no dia de sábado? Pergunta mais do que desafiadora, provocadora, porque afinal de contas, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que sendo Deus conhece rins e corações, entendeu muito bem qual era a malícia no coração dos fariseus e mestres da lei. Eles temiam que Jesus fosse curar aquele hidrópico justamente no dia de sábado, era o dia daquela refeição, e Ele o fez, de propósito, por dois motivos, claro, para beneficiar aquele homem que havia tanto tempo estava sofrendo por conta daquela enfermidade, mas também para trazer a eles e a todos, inclusive a nós, uma grande lição com relação ao sentido do dia do Senhor, porque trata-se disso, o dia do Senhor. É possível fazer o bem no dia do Senhor? É possível curar no dia do Senhor? E nosso Senhor, Ele diz, é claro que sim. Vamos considerar algumas coisas importantes, caros fiéis, nem que seja de uma maneira sumária. Coisas importantes sobre o dia do Senhor. Quando falamos dia do Senhor, para nós católicos, é o domingo. Este é o dia do Senhor. Este é o dia de guarda, o domingo, dies dominica. Quem o estabeleceu assim como o dia do Senhor? O próprio Senhor, que é Senhor também do sábado, como ele diz. Sendo ele Deus, ele é Senhor do dia do Senhor, ele é Senhor do sábado. Então, ele pôde e fez, de fato, a transferência da obrigação precedente no sábado, da obrigação que era colocada precedentemente no sábado, ele agora, então, determina que tudo seja vivido no dia da sua ressurreição, o domingo. O preceito permanece em essência o mesmo, apenas a mudança de dia, porque, afinal de contas, nosso Senhor assim o definiu, assim o desejou e assim o operou. Porque os judeus, por exemplo, guardavam, e ainda guardam, o repouso sabático no sábado, porque ele marca o fim da criação, o fim da obra da criação. E porque nosso Senhor coloca no primeiro dia da semana, no dia da sua ressurreição, porque a ressurreição marca o início da nova criação. De qualquer maneira, nosso Senhor, ele deixou com muita clareza este ensinamento e esta determinação, ele mesmo operou esta mudança. A partir dele, naquilo que nós chamamos de economia da nova aliança, o que nós devemos observar, e de maneira grave, é o dia do Senhor, o domingo. Esta expressão, ela nos ajuda a entender muitas coisas importantes. Dia do Senhor. Eu quero abordar essa expressão sob um aspecto que eu entendo ser muito importante. Quando falamos Senhor, falamos de Deus. Há um só Senhor, há um só Deus. Um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e há um só Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, é Senhor. Ora, Deus, por conta daquele atributo, vou voltar a isso, por conta daquele maravilhoso, como qualquer atributo divino, maravilhoso atributo divino da simplicidade, da absoluta simplicidade divina, é o que ele tem. E ele, tendo amor, ele é o próprio amor que tem. E, de fato, Deus é amor, Deus é caridade, Deus é o amor perfeito, amor eterno. Então, entendam aonde quero chegar. Dizer dia do Senhor significa dia especialmente dedicado à prática da caridade. Somente no domingo? De jeito nenhum. A caridade é uma obrigação para nós constante. É uma obrigação de todos os dias. Mas é bem verdade que somos particularmente chamados a viver a caridade neste dia. Não nos esqueçamos que a caridade se destina, tem três destinatários. Deus, em primeiro lugar, depois o próximo, ou nós mesmos primeiro e depois o próximo. Caridade para com Deus, caridade para consigo mesmo, caridade para com o próximo. Repito, se nós temos a obrigação de viver a caridade sempre, nós temos a obrigação de vivê-la de uma maneira toda especial, com particular profundidade e intensidade no dia do Senhor, que é o amor eterno, que é a caridade perfeita. Vamos então considerar o dia do Senhor com o seu sentido sob esta perspectiva. Ora, caridade para com Deus. Nós sabemos que devemos honrar a Deus, devemos glorificar a Deus, devemos cumprir os seus mandamentos. E nós devemos prestar a Deus culto digno dele.
Qual é o culto mais perfeito? Para ir direto ao ponto. O culto mais perfeito é aquele instituído pelo próprio Filho de Deus. A Santa Missa é o culto perfeito, perfeitíssimo. O santo sacrifício da missa é o único culto perfeito, o culto instituído pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Quem diz sacrifício diz 3 elementos: o sacerdote, a oferenda e a divindade que recebe. Ora, já tive a ocasião de falar 1 ou 2 vezes, vou relembrar aquilo que disse. Os 3 elementos são perfeitíssimos. Quem oferece é perfeito, quem recebe é perfeito e a oferenda também o é. Ora, quem recebe é Deus, perfeitíssimo. Quem oferece é Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que se fez homem sem deixar de ser Deus. O sacerdote, o sumo sacerdote, ele é perfeitíssimo. E a oferenda é ele mesmo, ele se oferece em sacrifício. Portanto, a oferenda também é perfeitíssima. Ora, os 3 elementos são perfeitíssimos, logo, temos um culto de sacrifício perfeito, o culto perfeito por excelência. Não nos esquecendo do fato de que ele mesmo instituiu, e sendo sacramento como os demais, possui um diferencial. É o único sacramento que contém o próprio autor dos sacramentos. Convinha que então os apóstolos, que a igreja determinasse, definisse, na sequência, todos os seus sucessores, definisse como sendo o culto por excelência que dá honra e glória a Deus no dia do Senhor. Por isso é que nós temos associado ao 3º mandamento da lei de Deus, que nos obriga a guardar domingos e festas, o preceito grave eclesiástico, o preceito da igreja grave, de santificar os domingos e dias de festa de preceito pela missa. Assistência à missa. Missa católica, válida, entendamos bem. Não é? O rito romano, o rito ambrosiano, o rito, enfim, missa católica. Quando isso? Vamos falar da legislação atual? Diz o Código de Direito Canônico, o livro das leis para todos os católicos. É possível cumprir o preceito da assistência à missa no domingo mesmo, ou no final da tarde, ou noite do dia anterior. Essa é a norma canônica que vale para toda igreja e permanece válida. Assistência à missa católica válida neste período de tempo. É uma obrigação, sim, e grave. Só estamos dispensados dessa obrigação por motivos proporcionais graves. Por exemplo, os casos clássicos. Um impedimento por conta de enfermidade. Uma pessoa que, por conta da sua enfermidade, se encontra de verdade impossibilitado de deslocar-se. Ou o cuidado com alguém. Eu conheço particularmente, nesta minha vida de vicentino, situações muito exigentes, em que, por exemplo, há 2 pessoas, e uma delas é uma família de poucos recursos, uma família pobre, e uma delas está acamada, necessitando absolutamente de uma presença contínua. Há quadros assim, não sou médico para descrever tudo. E aquela única pessoa que vive com ela se vê obrigada, então, a permanecer ali constantemente com ela, é um outro impedimento. A atenção dada aos lactentes, enfim. Há situações, classicamente falando, segundo os manuais tradicionais, que justificam, por apresentarem motivos proporcionais graves, a dispensa deste preceito. Mas nada impede, por exemplo, que o domingo seja, então, santificado através de obras de devoção, através de uma oração mais profunda. Volto a isso daqui a alguns instantes. O fato é que, hoje em dia, há pessoas que desconhecem tudo isso, que desconhecem a gravidade do preceito dominical. É importante não só conhecê-lo, mas praticá-lo, todos entendemos. E veja, não é só uma questão de ir à missa. Deixa eu passar ao outro ponto, então, vai ficar mais claro. É claro que é um dia especialmente dedicado à caridade, caridade para consigo mesmo. Por isso também é que é dia de repouso, reconhecendo que o repouso é um dom precioso e que temos necessidade dele. Normalmente, nós dedicaremos um tempo considerável a nós mesmos, ao corpo e à alma, um tempo de repouso para cuidar de nós. E é claro, quem diz repouso, diz também outros cuidados, um cuidado mais importante com a saúde e assim por diante. Mas estou falando do corpo, não é?
É claro que é um dia dedicado ao cuidado da alma de uma maneira especial, porque quem diz caridade para consigo mesmo, diz cuidado para com o corpo, mas principalmente com a alma. Eis a prioridade das coisas na ordem da caridade. Por isso também volto à missa, que a missa é importantíssima, tendo ela o valor que tem, sendo a missa, o sacrifício de Cristo tornado presente. Quando vamos a ela, nos colocamos literalmente aos pés da cruz de Cristo, para receber graças eucarísticas que não recebemos fora dela. São graças específicas desse sacramento. Se são específicas dele, não recebemos fora. Então nós nos privamos e faltamos com a caridade para conosco mesmos por conta da negligência desse preceito. Não é só um desrespeito para com Deus, é falta de caridade para consigo. Eu posso me beneficiar de tantas e tão preciosas graças eucarísticas e eu digo não. Como, por exemplo, ouço tantos dizerem bobagem. Uma missa a mais, uma missa a menos. Como se queixava, por exemplo, um São Leonardo de Porto Maurício. Repito, caros fiéis, não estou falando aqui daquelas situações que impedem objetivamente e gravemente, por mais que a pessoa o desejasse ir. Não falo disso, eu falo das pessoas que têm total possibilidade, não há nenhum impedimento, sério. E se privam de tais e tamanhas graças. Faltam com a caridade para consigo mesmas. Mas enfim, se temos então neste dia em que somos convidados a santificar, né? a santificar justamente o dia, dando glória a Deus e buscando o nosso bem, então é claro, entendam, vamos além da missa. É um dia especialmente dedicado, por exemplo, a uma oração pessoal um pouco mais cuidada, uma leitura, uma reflexão, uma meditação que não podemos, por exemplo, fazer nos dias de semana com tanta correria. É dia de cuidar de si, a começar pela alma e depois cuidar do corpo. É algo muito sério. Eu vejo, por exemplo, particularmente, aqui digo algo que entristece o meu coração de padre. Eu vejo pessoas que, em nome do descanso, exageram na medida e fazem do domingo um dia de entretenimento somente. Somente entretenimento, só entretenimento. De maneira exagerada, é claro, porque se é todo domingo é exagerada e muitas vezes através de formas de entretenimento que, enfim, não são adequados. Para dizer o mínimo. Não é? Bom, é claro que quando falamos de repouso, falamos de abstenção das obras servis. É isso no final das contas. Só para ter uma ideia, não quero aqui entrar em toda... Exemplos de obras servis são aquelas que implicam um grande gasto de energia, coisa física, coisa manual. Trabalhar os campos, trabalhar na construção civil, são exemplos clássicos de obras servis. O que diz a teologia moral clássica com relação a obras que não são servis, ou chamadas de liberais? Entendam, liberais não no sentido mal do termo. Hein? Sabemos que o liberalismo é um grande mal. Liberais no sentido de que se opõem às obras servis. Por exemplo, tudo aquilo que diz respeito à cultura, às artes, ao direito, ao culto a Deus. É claro que num domingo, normalmente um padre responsável, um cura, um padre responsável de paróquia, tem muito trabalho. Mas as atividades que ele tem, atendendo as pessoas em confissão, escutando as pessoas, celebrando a missa, não são obras servis, ao contrário. Mas isso não dispensa, por exemplo, a nós padres de encontrar durante a semana, classicamente, nesse nosso contexto geográfico, nos tempos atuais, se faz isso na segunda-feira, podendo se fazer um outro dia. Temos que cuidar de nós. Fica aqui a palavra forte para o meu coração. Pois bem, feita essa distinção, agora convém concluir falando sobre o terceiro destinatário da nossa ação de caridade em todos os dias do ano, mas especialmente no dia do Senhor. E quando digo dia do Senhor, falo também, repito, dos outros dias preceituados. No Brasil, por determinação da Santa Sé e da Conferência Episcopal, que tem autoridade para definir, segundo a ordem da Santa Sé, são dias de preceito além dos domingos, o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, fora do domingo, quero dizer. O Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, Corpus Christi, Santa Maria, Mãe de Deus, no 1º de janeiro, e a Imaculada Conceição. Outras festas, como por exemplo a Assunção, ou a solenidade de São Pedro e São Paulo, a igreja coloca já no domingo. Só para lembrar algo prático, importante, esclarecendo para nós. Bom, com relação ao próximo, ora,
quando falamos de caridade, falamos, claro, do próximo e da nossa relação ordenada com o próximo. Vejam, o dia do domingo é um dia especial de dar tempo à família, de dar tempo aos idosos. Me lembro, por exemplo, de quando eu era criança e meus pais diziam, vamos visitar a sua avó. E eu só fui entender mais tarde que era um gesto de suprema caridade para com ela que vivia sozinha, querendo permanecer assim porque tinha autonomia e preferia assim. É o momento de se escutar mais, de prestar atenção aos de sua casa. A correria é grande, eu não tenho tempo de ouvir o meu marido, ou vice-versa, de ouvir a minha esposa, ou de ouvir meus filhos, e os filhos de escutarem os seus pais. Que bela ocasião esta do domingo para esse tipo de esforço santo, que inclusive santifica o domingo. Preocupar-se com o próximo de maneira ordenada, realizando ações de misericórdia. Porque se não fazemos o bem no domingo, ora, não podemos falar de um dia, na prática, verdadeiramente abençoado por conta daquilo que nós escolhemos fazer ou não. Entendem o princípio? Então é claro que é um dia intensíssimo, mas ordenado segundo a caridade. Para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Eu só peço então a Nossa Senhora que nos ajude a viver este preceito, o terceiro do Decálogo, e o preceito da Igreja correspondente a ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.